Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Flávio Silva, que é presidente da Atlas Schindler. Flávio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua vontade de colaborar com esse projeto, pela sua pronta resposta. E não só pronta resposta, mas com ânimo, com vontade de participar realmente. Muito obrigada, isso é único e eu agradeço de coração. Flávio, conta um pouquinho para nós um pouco da sua experiência de vida, como você chegou nessa posição de presidente, como é que é isso? Como é que foi essa sua caminhada? Eu vou contar sim, Luciana, mas antes de falar um pouquinho de mim, eu quero também agradecer a oportunidade, deixar registrado aqui, porque é bacana a gente poder contribuir com um trabalho de tamanha envergadura, com um escopo tão amplo, né? Porque o escopo que você se propõe é bastante amplo e desafiador, Sim. e contribuir nessa jornada é, é motivacional, simplesmente isso. Você falou que foi muito voluntário, e foi mesmo, porque eu acho que Uhum. o desafio é grande, e fica aqui registrado o meu Uhum. agradecimento pelo convite. Então, você foi fantástico. Eu comentei com você, né, que você respondeu, eu vou. Eu preciso resolver umas coisas aqui internamente, mas eu vou, conta comigo. Isso é Mas é mesmo. único, é. Mas falando um pouquinho da minha carreira, eu comecei, poxa, já faz algum tempo aí que eu me formei, mas eu comecei de estagiário numa empresa alemã, de fabricante de maquinário pesado para bens de capital na indústria de papel e celulose. A empresa chama Voith, e foi um programa de estágio bastante amplo, que eu comecei com treinamento técnico de desenho, fiz 10 semanas de caligrafia técnica, então foi uma escola para mim. Uhum. Depois eu passei um ano na fábrica, tinha um pátio fabril muito grande, que me deu a oportunidade de aprender com outras pessoas, e fui treinado em usinagem, fui treinado em solda, e aprendi a respeitar muito esses profissionais. Descobri também que eu tenho pouquíssima habilidade, por exemplo, com caldeiraria. Você é engenheiro Mas mecânico? eu sou engenheiro mecânico de Aham, formação. aham. Mas Eu foi também. interessante, porque você aprende a valorizar o que o outro faz. E Uhum, foi uma jornada bacana. uhum, Depois eu fiquei nos escritórios de engenharia, vendas, e fui contratado como engenheiro de processo. uhum, Desempenhei essa função por muitos anos, acho que, se não me falha a memória, 8 anos. Depois uhum. fui convidado para trabalhar com vendas e aplicação. Então aí eu viajei o Brasil inteiro. É, Tínhamos muitos clientes no Sul, no Nordeste, e também até tenho amizade com alguns até hoje desses clientes, super interessante, já passado 20 e poucos anos dessa história. E nesse Aham. interim eu fui, a empresa vendeu um projeto grande na Argentina, no norte da Argentina, e eu fui convidado a ser o gerente de projeto. Nessa época eu já estava cursando Fundação Getúlio Vargas, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, e depois fiz uma especialização no SEAG, né? Que é aqui na Getúlio Vargas, aqui na Itapevi, Aham, que é curso de especialização para graduados, né? Em aham. administração de empresas. E foi um curso bastante importante para mim. Me ajudou a deixar de ser um pouco engenheiro e ser mais administrador. Que é Mudar a mente, né, reestruturou é, aí. e eu fiquei muitos anos como o gerente de projeto, depois assumi outros desafios, até como o gerente da área de suprimentos, de outsourcing da fábrica. E eu fui nessa jornada até 2020, perdão, hoje nós estamos em 2010. Uhum, Em 2010 eu recebi um convite para me mudar para o Rio de Janeiro. É, é, Comecei a trabalhar na Vale, e foi um período bem legal, porque fiquei um ano com o Roger e um ano com o Murilo. Foi 2010 até 2012. hã. Aprendi muito lá na Vale, como metodologia, com outras ideias, né? Então você sai de uma indústria é, fabricante de máquinas, né, para uma indústria de mineração. Então, interessante ver os processos, as diferenças. E em 2012 eu fui convidado a retornar à Voith na posição de diretor o que eles chamavam de Project Handling, que era toda a interface fora da empresa.
Então, eu cuidava de gerenciamento de projetos, suprimentos, comissionamento de campo, montagem. Foi um período bem interessante também, porque ampliou e reforçou muitos dos fundamentos que eu tinha. Em 2014, eu fui nomeado presidente da divisão papel, da área de large projects, é a Schindler que fala, lá é business de projects, perdão, projects. São os grandes empreendimentos. E fiquei na função até 2017, quando veio o convite da Schindler para me integrar ao Grupo Schindler como presidente da Operação Brasileira, que é uma das grandes operações do mundo. E desde então estou aqui me realizando aqui na Atlas Schindler com os desafios, conhecendo pessoas, novos métodos de trabalho, novos clientes. A vida é um eterno aprendizado. A vida é um eterno aprendizado e eu gostei, estou me realizando com os novos desafios, né? A gente sente prazer com algumas coisas diferentes. Isso mesmo, obrigada novamente, Flávio. A gente vai, como você sabe, a gente vai falar sobre liderança com foco em inteligência emocional. O pano de fundo dessa conversa é o ambiente corporativo, esse ambiente tenso, com altos objetivos, né? Com, às vezes, sufocante por conta de ruídos externos, né? Muitas vezes a organização sofre por conta de questões econômicas. Esse ano, então, é um super exemplo, né? Crise econômica, crise de saúde, influência da tecnologia entrando. Conta também a cultura da organização, faz diferença no modelo de gestão, né? As pessoas, o capital intelectual. Por outro lado, da inteligência emocional, a gente vai falar de autoconhecimento, de regulação de emoção, empatia, automotivação e relações interpessoais, as relações humanas, né? E a primeira coisa que eu gostaria que você dividisse com a gente é como é que é o Flávio em tudo nesse ambiente, né? Esse ambiente tenso, ambíguo das organizações, cheio de mudança, essa coisa mais complexa e com essa parte comportamental. Como é que você se coloca dentro desse ambiente? Como é que você faz a sua liderança? Como é que é isso? Olha, eu me considero uma pessoa bastante transparente, viu, Luciana? Eu acredito muito na transparência como elemento de construção. Se você é transparente com alguém, você coloca os problemas na mesa de forma clara e objetiva, trata dos problemas e não das pessoas, você constrói relações de confiança, relações que constroem juntos. Então, eu acredito muito nisso. Eu até faço muito uso de um programa que a gente tem na companhia que chama Bom Dia com o Presidente, e eu viajava, né, até 2019, viajava o Brasil inteiro para falar com 2.000 pessoas. Então, eu me deslocava, nós temos pelo 12 postos ou filiais importantes no Brasil, e eu viajava a cada uma delas para falar com as pessoas. Então, é uma sessão de manhã com o pessoal de ponta, né, o técnico, etc., e à tarde com a liderança. É claro que o pano de fundo é o mesmo, eu trago elementos importantes para que as pessoas entendam, né, exatamente para onde a gente vai. E eu sempre brinco com o nosso pessoal, falo, olha, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, a gente tem uma estrada, um objetivo de longo... Já dizia a Alice no País das Maravilhas. Pois é, você não precisa... Exato. E aí você, mesmo aquela pessoa mais humilde, né, em termos de cargos na organização, ela entende a jornada. E ao entender a jornada, ela fala, bom, peraí, eu quero fazer parte disso. E ela faz a contribuição. Então, eu fico super feliz porque são 2.000 pessoas, em geral, que a gente fala, e a gente aprende com esse ciclo. Então, existiram várias sugestões que vieram da ponta da empresa que foram implementadas. E isso nos orgulha. Então, eu acho que assim, não tenho certeza, transparência é um elemento fundamental. Eu gosto de explicar a nossa jornada para as pessoas. Até você falou da Alice, mas uma coisa que eu aprendi lá atrás com o Ricardo Semler, ele falou, olha, se você trata um adulto como adulto, ele se comporta como adulto. Se você tratar o adulto como criança, ele se comporta como uma criança. Se você estiver no ambiente controlador, o adulto vai se perder e vai ser uma criança, né? Exato. Então, por isso que eu gosto, custa também, não vou dizer, viu, Luciano, não vou negar.
você dá a liberdade, dá a responsabilidade, e você claramente vê ou sente as pessoas crescerem, algumas crescem, e outras não desabrocham como a gente gostaria. E aí eu também falo muito com a liderança, porque eu uso muito uma linguagem simples, porque eu acredito piamente que comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Então, eu preciso, de uma certa forma, trazer o vocabulário para o público, usar as palavras corretas. Né? Uhum. Exato. Não adianta eu falar de swap cambial reverso num público que não é economista, né? Não vai me levar a lugar algum. E eu sempre dou a analogia do sapato, porque é a função da liderança promover as pessoas, capacitar as pessoas, permitir com que as pessoas cresçam. E para que isso aconteça de forma genuína, a gente tem que dar o sapato de acordo com o pé das pessoas. Porque se você dá um sapato muito pequeno para uma liderança muito forte, e serve para a gente, você vestir um sapato que não é o seu número, que é 2 números abaixo, você fica incomodado e você vai tirar o sapato cedo ou tarde. Vai doer, né? Vai doer, viu? E por outro lado, se você dá um sapato muito grande para a pessoa, aí o exemplo que eu dou é do palhaço, que usa aquele sapato gigante. Quando ele vai andar, ele tropeça e cai. Vai sair do pé. Ele ou tropeça e vai cair. Então, a liderança tem um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas, e isso que a gente preza muito na minha jornada. Eu até brinco muito, eu falo isso de uma maneira bem assertiva, eu falo, não se esqueçam, vocês, assim como eu estou presidente da Atlas Schindler. Tudo é transitório, não é? Não, o nosso sobrenome não é o sobrenome da organização, né? Exato, Luciana. Isso em inglês não funciona, mas em português funciona bem, porque você estar presidente significa transitório, mas também significa um gesto de humildade. Falou, olha, eu posso não estar aqui o ano que vem. Tudo bem. O ano que vem você pode estar numa posição inferior por alguma mudança de vida. Por um desafio, posso mudar de país, mas é importante a gente, porque o que é importante para nós é a essência das pessoas, não o cargo que elas carregam. Exato, não é verdade. Porque é o que elas realmente são, né? Elas não são o cargo. Até porque no nosso plano de carreira a gente pode, como você falou, dar um passinho para trás. E hoje estamos presidente, amanhã não necessariamente. Por estratégia ou por um ruído qualquer que possa acontecer, que é normal na vida de todo mundo, né? Exato. Flávio, agora olhando para o outro lado, olhando para a corporação, para os colaboradores, você comentou, né? Eu sou engenheiro, eu tenho a minha estrutura mental, né, bastante cartesiana. Em certo momento, eu percebi que eu precisava desenvolver outras habilidades, e aí eu vou me capacitar para outras habilidades mais de liderança, algo mais humano, né, que não está muito relacionado a exatas. Na sua estrada, você vê como é que você olha para esse ambiente, as pessoas mesmo, no sentido de que elas não compreendem a necessidade ou o valor de desenvolver essas competências, elas não compreendem, elas resistem, elas têm um preconceito. Por que é tão difícil falar com algumas pessoas e talvez, não sei, especificamente com pessoas mais cartesianas sobre essa questão comportamental? Olha, algo esotérico, você vai falar? Não, é uma boa pergunta, viu, Luciana? Porque, sendo justo, vai de caso a caso, né? Eu até, para me ajudar na resposta, eu vou trazer a teoria de Maslow. As pessoas, elas percebem que precisam fazer algo aqui, talvez no topo daquela pirâmide de Maslow, mas as necessidades básicas, elas clamam mais alto. Então, e aí não é prioridade. Não, às vezes é um problema financeiro, então a pessoa sente a necessidade, se bem que hoje em dia, e aí tem os lados positivos, né, da pandemia, a quantidade de cursos online gratuitos que surgiram é uma enormidade. Então, hoje isso até já não é um impeditivo como foi no passado. Existe um pouco de conforto,
é gostoso, né? É cômodo estar na zona de conforto, né? Então aqui é onde eu conheço o mercado. Eu estava falando da minha jornada, eu fiquei 25 anos na Voit. Eu me orgulho muito da minha história lá. Eu conhecia todo mundo e eu era conhecido, bem conhecido, no mercado de papel e celulose. Mas mudei para elevadores. Foi todo um aprendizado. Tanto que eu tenho que dizer, em alto e bom tom, quando eu fui entrevistado, eu falei: o que você sabe do elevador? Eu falei: eu Nada. sei nada. Você aperta o botão, a mágica acontece, é o que eu sei. Mas é bacana porque A você... transparência que você disse, Não, e né? você se permite ser uma folha em branco, né? Falou, dá para escrever uma história inteira aqui. Tá. E isso foi bacana. Hoje eu aprendi bastante, conheço bem o mercado, conheço muito de tecnologia, sou capaz de dizer aqui piamente para você que elevador é o transporte mais seguro do mundo, mas assim, by far, comparado até com um avião e tudo mais. Mas o que eu acredito que as pessoas têm um pouco, é um mix de muitos elementos de etapa da vida, necessidades imediatas, zona de conforto. Zona de conforto. Mas, por outro lado, eu também vejo muitas histórias bonitas. Eu tenho uma pessoa que se tornou meu amigo, era um técnico assim, de muito valor, na minha opinião, não tinha condições financeiras de fazer faculdade, fez um projeto comigo muitos anos atrás, lá na Voit, e eu até intervi junto à diretoria para dar uma bolsa para ele. E eu fiquei orgulhoso porque ele foi eleito aluno número 1 do curso de mecânica de toda a universidade. Então, exemplos como esses são fáceis de encontrar, gente com brio, com vontade de vencer, e essas são as pessoas que a gente tem que incentivar. Dar o sapato certo, né? Agora eu vou voltar na história do sapato. Porque a pessoa cresce, né? Então isso é... E a pandemia, viu, Luciana? Você falou da pandemia. A pandemia, ela deixou muitos ensinamentos. Em questões de liderança, teve gente que se agigantou durante a pandemia. Percebe-se que a pessoa, no momento de crise, conseguiu dar um passo a mais, fazer trazer elementos diferentes para a Ela discussão. cresceu, né? Ela sobressaiu Cresceu. de alguma forma. Algumas. Outras, elas sucumbiram. É impressionante. Pessoas que você achava que ia desabrochar naquele momento, elas sucumbiram em função das incertezas que a pandemia trouxe. Isso é algo que a gente, no momento, eu estou até estudando alguns casos lá, Para estudando entender assim, o que no sentido... aconteceu. Exato, exato. Quais foram os elementos que levaram a esse Alguns já crescimento ficarem ou com ao medo. encolhimento? Posso dizer que em momentos de crise a gente realmente então vê quem é quem? Porque você talvez num ambiente de conforto tinha um entendimento sobre algumas pessoas, mas na crise realmente você percebeu quem é quem. Olha, crises, o que eu vou dizer, talvez em administração tem gente que vai, talvez quando olhar o vídeo não vai gostar, mas crises são bem-vindas do ponto de vista empresarial. Porque a crise, ela na síntese, ela elimina recursos e te provoca a criar soluções diferentes para obter o resultado. Então, nesse sentido, a crise ela lhe permite tentar coisas novas. E Cria um isso é ambiente de bem-vindo. inivação, né? É Por bem-vindo. necessidade, ou inova ou morre. Exato, exato. Por outro lado, assim, a gente estou estudando esses casos que eu citei para você, mas não no sentido de, esse aqui é melhor, esse é pior. Não, Não, só para porque entender o dependendo comportamento. do momento que você se encontra, talvez um perfil seja mais adequado do que o outro. Sim, você precisa Então, não saber, tem o de novo, melhor ou o não tem o sapato, pior. né? Exato. Então, o que a gente está verificando, né, o que aconteceu com aquela pessoa que estava despontando e meio que desapareceu durante a crise e como ajudá-la. Acho que essa é a principal mensagem. Onde é que a gente vai colocar esse perfil numa posição que nos interessa? E pode E ser tanta interessa a ele, né? coisa, né, Flávio? Pode ser até um problema particular, assim, aí pode ser que ele tenha perdido alguém nesse momento de crise, né, por conta do Covid, e aí ele se perde emocionalmente e afeta o trabalho, né? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Uma Pode ser pessoa que tanta era coisa. extraordinária, passou um período muito ruim, com desempenhos assim de distância do que a gente tinha com ele,
E aí vinha descobrir que a pessoa estava enfrentando uma separação, quer dizer... Aí a Então a pessoa... gente também, as pessoas são humanas, né? E sendo humanas tem um monte de reflexos que a gente tem que entender. E ser empático, né? Eu acho que cabe bem a palavra empatia aqui, né? Empatia, empatia. Ter compaixão em alguns momentos, né? Relevar algumas coisas em alguns momentos, talvez nem todos, mas em alguns, né? Concordamos. Flávio, na sua opinião, o que dificulta, considerando esse ambiente que muitas vezes é sufocante dentro das organizações, né? Porque é objetivo, a gente tem que fazer as nossas entregas e tudo mais. O que dificulta na prática a gente colocar essas competências mais humanas? Assim, por que talvez o presidente CEO saiba dessa necessidade, mas talvez o chão de fábrica não sinta isso? O que se perde no meio do caminho? Por que é difícil colocar Olha, isso na vida mesmo? Olha, Luciana, é a terceira vez que você fala a palavra sufocante. Mas eu não vejo assim, é curioso. Existe, sim, no mundo corporativo, uma trajetória de metas, até de entregas e incentivos, a gente sempre está balanceando isso. Existem elementos exógenos à organização que a gente não controla, mas nos influenciam. Mas eu acredito muito, e aí é o Flávio falando mesmo, em time. Eu sempre opto pela equipe. Eu já passei por vários momentos nesses anos todos aí como executivo, que eu tive que fazer opção entre talvez um rockstar, né, uma pessoa extraordinária, e o time. E eu sempre opto pelo time, porque o ambiente pode ser sufocante se o time permite que seja sufocante. Se o time é um time que fica em inglês, hands in hands, né, isso ajuda, porque a dor de um é a dor de todos. E, assim como o benefício de um é o benefício de todos. Não tem time que ganha individualmente, o time ganha coletivamente. Então, você fala muito do mundo corporativo, mas eu acho que talvez na minha gestão, no meu modo de ver, essa jornada para o time, ela torna isso um pouco mais menos sufocante. Agora eu vou fazer um plágio aqui com você. Menos sofrida. E você fala, agora eu vou pegar o gancho da sua palavra jornada, que você falou no início, jornada, o entendimento dessa jornada, e agora você fala de fazer uma jornada mais leve, né? Posso entender, então, que o diálogo e a construção de um ambiente mais colaborativo facilite com que essa jornada de entendimento do propósito, do objetivo e das sensações, né, das emoções que estão ali todas em jogo sejam mais equilibradas, vamos dizer assim. Olha, eu acho que essa é uma afirmação correta, sabe? Eu acredito que a gente vai viver cada vez mais em ciclos. E essa jornada, aí trazendo o ciclo para a jornada, realmente ela fica mais leve se você entende exatamente quais são os efeitos e consequências e as atribuições que cada um tem que desempenhar e como um todo desempenha. Porque é nesse sentido que a jornada, ela leve, eu não sei se é bem o adjetivo, né? Mas assim, eu diria que ela é mais consistente, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer. Existem elementos que são adversos à jornada, que eu não gostaria que estivessem lá, mas assim, nós coletivamente podemos resolver isso. É como se eu tivesse esse entendimento da jornada, como se eu tivesse uma visão de futuro e a circunstancial. Ok, está doendo aqui circunstancialmente, mas a gente tá caminhando para lá. Tá difícil, mas vamos para lá que a gente não perde o foco, né? Talvez seja isso. É verdade. E tem aquela velha história, né, Luciana? Cuidado com aquilo que você deseja, né? Porque vai acontecer. Pro bem ou pro mal, cuidado. Pro bem e pro mal. Então, serve seus desejos. Não, é verdade, é verdade. Talvez não é
uma frase minha, mas o universo conspira a seu favor sempre. Então, se você ajuda, aí você, o espírito coletivo, e aí você está falando, você citou um tema que é verdade. Construir uma consciência coletiva, ela é mais frutífera, mas ela dá mais trabalho. Muito mais. Muito mais trabalho. O mais fácil que talvez as você ser gestões de anos... autoritário, né? Exato, é comando e controle. Comando e controle. E talvez para algumas pessoas isso seja mais até simples. Porque ela falou, você mandou fazer, eu fiz. Mas não E é aí, isso que tudo a bem, gente... se o resultado não foi bom, a culpa é sua, não é minha, porque eu só fiz o que me mandaram. Exato, mas assim, quando a gente fala dessa consciência coletiva, do objetivo geral, dá mais trabalho, como a gente acabou de... Eu estou reafirmando isso, mas ela é mais frutífera, lucrativa para todo mundo. Todo mundo consegue abraçar um pedaço daquela história e se desenvolver. E o Sentem que eu mais parte quero é que e responsáveis, né? Eles são Exato, parte do exato. negócio, e se der errado, ele também tem parte na culpa. Não, exato, né? Isso é bacana, porque adultos como adultos, Adultos como adultos. ações e consequências. Eu acho é uma jornada que dá trabalho, mas ela funciona. Uhum. E pegando o gancho no que você falou sobre comando e controle, né, de líderes mais autoritários, ao longo da tua carreira, você sente uma tendência diferente? No passado, líderes mais assertivos, né, de eu mando e você faz, e agora há líderes mais próximos. Você sente uma tendência diferente ou não? Ah, sim, olha, o mundo evoluiu, é fato, o profissional do futuro é diferente do profissional do passado, e eu até, Luciana, saindo do ponto de vista de gestão, de administração, sou muito grato de ser uma geração, estou completo com 50 anos esse ano, e justamente a minha geração, ela permitiu você entender o analógico e fazer a jornada para o digital. Então, nós somos uma geração que viu de tudo. Eu vi líderes super, mas olha, quando eu falo super é em letra maiúscula, assim, super autoritários. Super autoritários. E era algo Normal. perfeitamente aceitável naquele mundo, porque os modelos de gestão da época eram aqueles, né? Eu tenho uma série de livros aqui sobre gestão que falam sobre isso. É claro que à medida que a sociedade evoluiu, e aí você tem várias gerações, e na Atlas Schindler a gente tem todas elas, né, do baby boomer Pelo menos ainda há até 4 gerações. milênios, e é bacana ver como eles trocam informações. É super interessante. E para o milênio, né, para as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, a concepção é completamente diferente. Esse comando e controle, ele não é que ele não existe, ele não tem valor para eles. Eles Faz querem uma sentido, jornada de né? aprendizado, não faz sentido. Obrigado. Eles querem uma jornada de aprendizado. O que eu vou aprender? O desafio Que é o até para que as o pessoal traduz como propósito, que muitas vezes fica até uma palavra sem valor, mas é extremamente valorosa, né? Porque é o sentido, né? Enquanto não perceber o porquê das coisas, talvez não internalize, né? E aí é a função do líder. Explicar por que a gente está adotando o caminho A e não o B. Porque a jornada aqui é desse lado, não é desse. Isso é importante. Então, como a gente falou minutinhos atrás, tem um trabalho de convencimento, de gestão, de explicar a jornada. E não necessariamente, viu? Isso é importante dizer, não necessariamente de uma forma unilateral, ela é bilateral. Eu acho que durante os nossos minutinhos de conversa eu falei, eu me dou a oportunidade, olha, me dou a oportunidade de falar com 2.000 pessoas ao longo de um ano. E Você eu falou sempre da folha falo em que a nossa... branco, né? De você estar aberto a construir uma nova estrutura mental. Pois é, e é legal que vem da ponta sugestões super interessantes, super interessantes. A gente, por exemplo, fez lá uns diferenciais de ouro da companhia. Por que a gente tem um diferencial? Nós ganhamos alguns prêmios como melhor empresa para se trabalhar, mas da onde vem isso? E veio da ponta, um técnico, que é uma pessoa que atende o campo, ele falou, olha, eu acho... E ele foi lá e ele elencou para nós o que era.
E isso se tornou um cartão que foi distribuído Brasil afora. São mais de 5.000 pessoas que receberam aquela mensagem. Uhum. E eu tenho certeza que ele ficou super orgulhoso, né? Com certeza. Então, Nossa. mas e é bilateral. É um Isso é que é diálogo mesmo, né? Não é só. genuíno. É um diálogo Genuíno. genuíno. O que é a palavra que você falou de transparência, né? No início. Para que seja genuíno, precisa ser transparente, né? Precisa ser Isso transparente. mesmo. Mas E como é que a gente faz? Você falou que tem aí 4 gerações. Como é que a gente faz esse pessoal trabalhar de forma colaborativa? Como é que a gente faz gestão de conflitos com essas 4 gerações? Porque são pessoas bastante diferentes, né? olha, quando um percebe no outro o valor que ele consegue agregar no processo, as coisas ficam fluídas, na minha opinião. Então, Uhum. por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu acho que é mais fácil do que falar dos outros. Mas assim, eu por vezes faço reuniões com o pessoal da área da controladoria, que são jovens, super bem fundamentados em termos de conceitos e com uma habilidade no Excel fantástica, fantástica. Então fazem macros, faz acontecer no Excel. Você fica E falando, eu quando você olha, você fala, "Ah, misericórdia, como é que consegue, né?" então, exato, mas aí o que acontece? E aí quando sai o resultado, ele acha que a macro é 100% a prova de bala. Mas o outro, o baby boomer, olha aquilo e fala assim, mas Fala, espera um pouco, puxa. alguma coisa não me parece 100% correta nesse resultado. Ele talvez não saiba nem por que essa desconfiança, mas É só um isso aí tem um feeling, nome, é. tem um nome, chama experiência, né? Então, aí É. aqueles cabelos brancos dizem alguma coisa. E aí, quando pede uma revisão, alguma coisa, e aí o outro lado percebe, oh, peraí, ele viu alguma coisa que eu não vi, e aí há uma troca, porque o baby boomer talvez não tenha a velocidade que o millennium tem, mas o millennium ainda não tem a experiência que o baby boomer tem. Então, só para dar dois extremos aí de gerações, e aí quando um vê valor no outro, a troca é natural. E Então, para que se veja o valor no outro, eu preciso ter aquela condição mais humana, né, de ser mais humilde e não acreditar que eu sei tudo, não faz diferença a idade que eu tenha, se eu estou aqui ou ali, eu não sei tudo, o outro pode agregar alguma coisa, né, para ver o é valor. verdade. E olha, e serve para os dois lados, viu? Serve para os dois Para os lados. dois lados. Para o É, jovem, que acha que sabe tudo, que vai aprender tudo rapidamente, e é, para o outro lado, que fala, olha, eu sempre fiz assim e vai ser assim para sempre. Também não aham, é verdade. é. Então, essa combinação, né, eu acho que é o que nos interessa. Precisa haver, então, uma disposição para que eu consiga trabalhar de forma colaborativa, gerir conflitos, né? Você deu o exemplo do Excel, mas é um conflito que pode acontecer, né? Pequeno, Sim, mas é um conflito. Eu preciso estar aberto, estar disposto a ouvir o outro, a querer aprender com o outro, independente do lado que eu estou. Né? Eu preciso mas sempre, desejar né? isso. Na vida, eu sempre, eu brinco muito até com as minhas filhas, Uhum. eu falo, ó, ninguém pode se dar ao luxo de falar isso eu não quero aprender. Você tem que aprender. A vida eu vou repetir, é um eterno Eterno aprendizado. aprendizado. A gente Tem sempre que está aprender. aprendendo. É. Mesmo que no futuro você ache que aquilo não vai te ajudar em nada, não vai te agregar, mas pelo menos você aprendeu. Isso ninguém mais vai tirar de você. Conhecimento, é algo que nunca nada ninguém tira da gente, né. Eu posso É até não verdade. usar no meu dia a dia, mas falar um dia pode até acontecer, né. Ou então nem que seja para ajudar outra pessoa, você não usa na sua rotina, mas você pode eventualmente ajudar uma outra pessoa com o conhecimento É verdade. diverso, né, com algo diverso. E Flávio, o que que a gente não deve fazer? Você falou sobre o diálogo, você falou sobre, eu anotei aqui algumas coisas, de construir esse ambiente, né, essa jornada, falou sobre transparência, sobre empatia, a gente falou agora sobre humildade, né? Mas e o que não fazer? Se eu fizer, vai azedar aqui, vai dar errado. A gente não pode se fechar para o mundo, Luciano. Acho que Tá. parece uma frase curta e pequena, mas ela é muito significativa. O mundo está em constante evolução. Eu li
muito sobre antropologia, por exemplo, né? Uhum. E não é o mais forte que vence, é o mais adaptável, aquele que entende o que está acontecendo e evolui junto com as condições. Uhum. Eu acho que aí é achar, mas no sentido de acreditar. Uhum. Eu acredito que a gente não pode se fechar para o mundo. Uhum. O mundo vai ser diferente do que a gente viveu até agora. A pandemia trouxe novos elementos. Eu escutei uma palestra de um epidemiologista super interessante. Ele falou, olha, novos hábitos serão acrescentados na vida rotineira das pessoas. E aí o repórter até perguntou, mas que hábito? Ele falou, olha, em 1920, até 1920 a gente usava chapéu. Uhum. Não usamos mais chapéu. Uhum. Talvez daqui para frente a gente vai usar máscara. Pode ser um novo hábito. Então, Ou a gente talvez não pode... simplesmente lavar mais a mão, né? Que a Pois gente é. já faz, mas não faz talvez com tanta frequência. Com o devido zelo, né? Eu acho que o rigor, né? É. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não deve se fechar para o mundo. O mundo está em constante evolução. O exemplo mais claro que eu tenho para dar para você é que hoje, e aí mais uma vez a sorte de ser uma dessas gerações que está vivendo a transformação. Uhum. Eu me recordo, eu já viajei muito, de chegar no hotel e ter que levar comigo sempre um cabinho de telefone. E aí eu entrava, desconectava o telefone, Um cabo conectava de o meu rede, né? cabinho. Um cabo de rede. Não, mas era um telefone do quarto do hotel. Você entrava na internet e via telefone discado. Uhum. Era o que tinha. E a gente, A gente lembra até do ruído que fazia, né? Eu tô Som. vendo. Exato. Sei. Então, olha, imagine, a gente chegou, partindo de uma base tecnológica super rudimentar, numa situação que nós estamos aqui conversando, você na sua casa, eu na minha, numa Uhum. plataforma ao vivo aqui, discutindo abertamente, sem nenhum ruído ou transmissão que seja interrompida. Uhum. O que será do mundo daqui a 10 anos, em termos tecnológicos? A gente precisa entender essa jornada, estar aberto para entender onde é que a gente vai estar. Uhum. Eu olho muito nessa direção. Eu posso entender, então, que um fator de sucesso, seja lá o profissional que você né? Assim, onde você atue, seja como um CEO ou com alguém na base da pirâmide, né? O chão de fábrica. Um fator de sucesso na carreira da pessoa é você estar aberto para esse diálogo, para essa transformação e dentro de critérios, claro, porque você não vai colaborar com tudo, principalmente se estiver fora de padrões éticos, mas dentro de critérios, você colaborar, estar aberto e colaborar com toda essa transformação, participar dela, internalizar, isso é um fator de sucesso das carreiras. Eu acredito, não é o único, mas é um muito importante. O mundo Uhum, mudou, né? A gente tem que acompanhar. uhum. Ninguém mais usa compensação de cheque. Não, É verdade. ninguém mais Hoje a gente está usa falando do cheque, né? Pix. Quando é que a gente escreve? A gente não faz mais cheque. Então, estamos falando do Pix agora, que É, é dinheiro digital. é. Então tem uma... Eu acho que isso é um elemento, o elemento de curiosidade intelectual também, eu acho que seria um fator de sucesso importante. Aprender sempre, né? Uhum. Exato, de você sempre se sentir estimulado a aprender coisas novas, entender o que as pessoas têm para lhe dizer. Eu particularmente, Luciano, eu tenho comigo que pelo menos a cada 3 anos, no máximo 5, eu tenho que voltar para a escola. Que legal, aham. De alguma Porque, maneira você se força, independente do que por, você faz, nas suas leituras aí, independente de qualquer coisa, você volta para o para a banco da escola, escola. porque tem alguém que sabe mais do que eu daquele assunto, e eu tenho que sentar lá e escutá-lo para aprender com ele. Uhum. É claro que, mais uma vez, as plataformas estão mudando, tem muito curso virtual, tem muito livro disponível, mas assim, é algo que é o ser e o estar. Então, eu falo, peraí, tem alguém que sabe mais do que você, então Uhum. senta lá, escuta, seja humilde, né? Porque, e aí você se abre, fala, bom, para o conhecimento, mesmo que talvez eu não concorde, pode ser, Uhum. né? Pode E ser. aí, claro, né, você Uhum. alcançando alguns é, cursos ou talvez até workshops,
que de um nível que as pessoas, todo mundo está mais ou menos nivelado por cima, e você fala, peraí, eu não concordo com o que você está falando, mas tudo bem, não deixa de ser um ponto de vista. Uhum. Eu não concordo, eu não acho que Adão e Eva aconteceu. Eu só acredito, por exemplo, na evolução do Aham, ser, né? Eu acredito na evolução das espécies. aham, Mas é importante saber qual era a dinâmica, por que que aquilo foi criado. uhum. Eu gosto muito de história, viu? Entender se a gente está aqui hoje, porque aconteceu um Aham. monte de coisa lá atrás. Com certeza. E eu acho legal o que você fala, eu não concordo com esse ponto, eu sou alguém que olha mais para uma questão da evolução, mas eu não vou desmerecer ninguém que pense diferente, não é? Mas Ali, você pode pensar diferente, completamente diferente, mas estamos aqui, vamos trabalhar junto, não é? De forma olha, colaborativa. E você não diminui o outro só porque ele pensa mas não diferente. posso, É, não posso, não tenho é, esse direito, sabe? é. Não As tenho esse pessoas têm, direito, isso, não tenho esse direito. têm direito de ter um ponto de vista próprio e tudo bem, eu posso não concordar, mas eu respeito. Aham. Que é o que está um pouco faltando no Brasil É o que hoje, no tem no mundo até, né? mundo, né. Quando você fala: "Eu gosto disso, não tenho esse direito", é uma questão de humildade, né. Eu não tenho o direito de opinar ou de classificar a pessoa de uma forma ou de outra só porque ela é diferente de mim ou pensa diferente de mim, Exato. não é? Está faltando empatia aí, né, no Tá mundo, mas tudo faltando bem. empatia no mundo, um pouquinho mais de tolerância, né. Pois é. Compaixão, humildade, Não, e tolerância é um elemento importante na gestão de é, pessoas. A é, gente a tem gente que precisa disso. aham. E como é que agora a gente fa agora você me fez pensar nisso, você falou, né, tá faltando, né, empatia, tá faltando tolerância, é um mundo ambíguo, porque a gente tem grita, né, a gente ouve e tem pessoas gritam por isso, né, de um mundo mais tolerante, um mundo mais diverso, mais inclusivo, e ao mesmo tempo parece que existe um sistema que não permite isso. Como é que a gente vive dentro das corporações com essa ambiguidade, né, de algo mais humano, mais inclusivo e algo mais assertivo, vamos chamar assim. Olha, aí tem um papel grande, na minha opinião, da liderança, né? Os Aham, líderes de maneira geral, não só o número um, mas toda a liderança. Porque, por exemplo, eu acredito na diversidade, aham. acredito fortemente, principalmente na diversidade das ideias. Olha, não estou falando nem de gênero, nem de Ideia. nada de raça, nada disso. Eu gosto das ideias. Uhum. E até na Schindler, uma coisa que eles fazem com maestria, que eu apoio muito e gosto, é que eles fazem seleção às cegas. Então, todo o currículo que chega Legal. lá, e aí você, por exemplo, Luciana, que é um candidato, um engenheiro com esses predicados, A, B, Aham, C e D. Então, eles selecionam lá os currículos aham. e eles eliminam toda a questão de gênero, de coisa que possa Influenciar. suscitar, porque você pode ter um viés, mesmo inconsciente, de Por falar, conta tem que ser homem branco, loiro de olhos azuis e 1,80 m no mínimo. e Ah, bonito, por e favor, bonito. Bom, gente pois é. bonita, porque eu não quero gente feia na minha organização. Pô, mas olha, tem esse viés inconsciente. Então, algo que eles fazem lá eliminam isso. E você captura o melhor candidato, a melhor ideia, a melhor formação. É, e até, Luciana, até só porque eu estou falando isso, uma coisa que eu estou vendo, você contrata alguém pensando no potencial que ela tem para As adicionar à empresa, competências que ela tem que vão viu? trazer valor. Exato. Se é uma pessoa que trabalha em time, se ela não é socialmente tóxica, não é esse o caso, mas você Uhum. imagina, esse pode ser um elemento Pode, desagregador na companhia. pode. Aham. Então, você contrata alguém pensando nos potenciais, não nas entregas. É Uhum. importante ver o Sim, passado da pessoa, o que ela construiu. Isso te mas o dá que ela pode te dar no futuro também é talvez seja mais, é mais mais interessante, relevante. é É mais mais relevante. relevante. Então, nesse sentido, olha, a gente está falando aqui até. Você falou, de novo aquela sua folha em branco, porque você tinha uma história profissional, né, mas na transição você era uma folha em branco, ou seja, existia um potencial. A sua história contava, seu conhecimento contava, mas o que poderia ser construído depois é muito mais importante do que você já fez, né.
Pois é, e isso é relevante. Eu imagino que a gente vai contratar cada vez mais pessoas pelos valores, Pelos pelas valores, né? valores, e a técnica você vai ensinar dentro das companhias. Uhum. Porque a técnica você ensina, os Uhum. valores você não ensina. Aquela frase, contrate caráter, treine competências técnicas, né? Eu Pois nem é, vi essa frase, mas veio. e, e é super importante, porque a cultura das organizações, elas realmente são algo imperativos. Porque se você Imperativo. não vai ficar numa companhia que você não tenha similaridade de valores com a cultura daquela organização. Uhum, uhum. Se você E não tiver isso, afinidade, você vai sair. não, Cedo exato. ou tarde, né? Então, Cedo ou tarde. Você pode até se você, submeter a um período, se você tiver com necessidades muito básicas, você se pois é, submete, mas no primeiro momento você sai, né? Não consegue. é. Aí voltamos Nesse, na jornada. na jornada, que é o que faz sentido, eu acho que para a vida, né? E nesse momento de transição que a gente vê, e você pontuou várias vezes, né? Eu sou de uma geração que percebe essa transição, e isso a gente é até algo para ser grato, né? Porque outras Claro. gerações não percebem isso com tanta força, né? Você sente que nesse momento de transição, nessas modificações, qual é o perfil de líder que as organizações buscam? Quem é o cara que eu busco para ser um líder dentro da minha corporação? Quem é esse? Ah, olha, é uma pergunta um tanto quanto, na minha opinião, difícil de responder, É. porque cada organização Uhum. tem uma necessidade. Então, organizações que estão mais estabelecidas e querem dar continuidade no que possuem, vão precisar de um perfil. Organizações que precisam de transformações mais profundas vão procurar um outro perfil. Então, Uhum. não tem, na minha É o opinião. perfil certo para o momento da organização. Sim, 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 porque Tá. e é claro, as organizações vão vivendo ciclos, Uhum. né? E se eu tiver em transformação, é um cara que precisa saber fazer acontecer. Se eu tiver num momento mais sustentável, um cara mais próximo, quais são esses Não, perfis? Luciana, mais uma vez, não é que eu quero me esquivar da resposta, mas, por Uhum. exemplo, talvez não é fazer acontecer, ou talvez, olha, eu vou te dar uma outra ideia. Uhum. Na transformação, Hum. talvez um bom orador seja tão relevante quanto ter uma pessoa de comando e controle. Uhum. Porque é a ideia da jornada, de explicar o que tem que ser feito, porque as pessoas entendem e falam, olha, no momento de dificuldade a gente vai fazer coisas que a gente Não não quer gostaria. fazer, mas a necessidade Uhum. nos leva a tomar essa decisão. Uma Uhum. decisão que, se você expõe fatos e dados, acho que isso é super importante, não é uma opinião, Uhum. fatos e Fato, dados para uma verdade. pessoa, a pessoa Uhum. tem bom senso e fala, não, realmente, se eu estivesse lá, eu tomaria a mesma decisão. Uhum. Olha quem, mas para isso precisa Mas ter olha o que você falou transparência, sobre a transparência abertura. e a empatia do outro lado, né? Se eu estivesse na posição dessa pessoa, desse líder, talvez eu fizesse a mesma coisa. Daí fica mais fácil de eu aceitar o que está sendo feito, né? Não sei. É verdade. Uhum. E na vida do executivo, você passa por muitos momentos, assim como esse que eu estou descrevendo, onde você toma decisões super amargas, super, aquelas que você realmente fala, ó, isso Hum. faz o meu dia ser Ruim. péssimo. É. Não é nem ruim, é péssimo, né? Uhum. Mas, por outro lado, se você faz de forma adequada, de forma consciente, as Uhum. pessoas entendem, falam, realmente, Faz tratar parte. as pessoas com respeito, eu acho que é o mínimo, viu, Luciana? Respeito. Uhum. Acho que essa é uma palavra tão importante. Vou anotar aqui. E... Eu estou anotando várias. Flávio, em uma palavra, o que é a boa liderança? Em uma palavra. Compartilhar, é a primeira que me veio à mente. Compartilhar. Compartilhar. Para que esse Se a diálogo gente quer aconteça, né? construir juntos, se a gente quer realmente ter uma empresa próspera, onde as pessoas
prosperam junto com a empresa, né? Eu falo muito isso, falo, pessoal, se a empresa vai bem, todo mundo fica bem, porque a gente dá a oportunidade das pessoas prosperarem junto com a empresa, e é o que eu mais quero. Todo final do ano, todo executivo passa por um exercício de budget, um exercício de apuração de metas. No dia 31 de dezembro de todo ano, nós, como todas as empresas que estão localizadas no Brasil, prestamos contas ao governo, porque a gente faz o balanço anual, mas todo dia 1º de janeiro começa uma folhinha nova. Eu vou voltar na folha em branco, né? Vai voltar para começa a escrever de novo. E o que eu mais tenho orgulho, assim, da minha jornada é que eu pude ajudar, incentivar pessoas a prosperarem. Então, a pessoa conseguiu, era um técnico, virou um super engenheiro, que depois virou um gerente, um coordenador ou um super especialista, e isso serviu de exemplo para os filhos. Isso é bacana, porque essa lição não sai da vida de ninguém. Então, o que eu mais quero é que as pessoas prosperem, de forma genuína. Eu não estou falando isso porque estamos aqui hoje, mas eu falo isso constantemente. Eu quero que as pessoas cresçam, se desenvolvam, mesmo que a gente dá treinamento, eu tenho um programa de estágio super amplo, a gente quer que todo mundo fique, mas se a pessoa resolver ir embora, tudo bem, a questão social de pegar um estudante, às vezes até, desculpa falar isso, imaturo, e transformar num profissional maduro, não, mas foi feita, normal, e isso é bom faz para o parte do país. momento da vida daquela pessoa, né? Bom para o país, bom para a sociedade, e eu acho que realmente é isso que por isso que eu falo compartilhar, porque compartilhar no sentido de construir juntos, de permitir com que as pessoas se desenvolvam, que tenham prosperidade na vida. Parece um pouco meio esotérico, mas Não! Não é porque não é palpável, por isso que parece esotérico, mas faz toda a diferença quando você pensa no outro, né, no indivíduo. Com certeza, aqueles que você compartilhou vão lembrar de você para o resto da vida, né? É mais ou menos assim que funciona. Posso pensar como um legado, né? Você fala do compartilhar, o legado que você vai deixar também para esse pessoal todo, né? Porque todo mundo escreve a sua história, Luciana, e aí a sua escolha, né? Pegar folha e caneta e escrever a sua história. A vida é efêmera, mas ela é cheia de opções. E a gente tem que fazer as escolhas. Que sejam as melhores, tem uma premissa, que eu tenho, que toda escolha é certa. É curioso toda isso. escolha é certa. Porque você tem muitas escolhas, mas aquela que você escolheu é a melhor para você. Ou pelo menos naquele momento, considerando todos os fatores que você tinha, era a melhor escolha. Pode ser que alguns anos depois você fale, poxa, poderia ser diferente, mas foi a melhor naquele momento. Exato. Considerando tudo. Você fala boas coisas, né? De novo, você fala sobre jornada, você fala sobre o sapato do outro, né? Aquela questão da empatia. Você falou sobre valores éticos, né? De trazer isso para dentro da corporação. Finalizando aqui a nossa conversa, Flávio, qual é a mensagem que você deixa para esses líderes mais novos que ainda não tiveram a vivência de experiência de vida de pessoas, porque ainda não são mais juniores, né? Mas estão, às vezes, muitas vezes, em posições de destaque já na corporação. Qual é a mensagem que você deixa para esse pessoal mais novo? Olha, a mensagem que eu deixo é: faça o seu melhor todos os dias, de forma genuína. E por que eu falo isso? Há uma certa curiosidade sobre o cargo de presidência, e as pessoas falam: o que você fez para virar presidente? Então, eu falo: olha, primeiro Qual foi a mágica, né? Qual foi a mágica? Primeiro que eu nunca trabalhei com foco de virar presidente. É curioso, as pessoas se espantam quando eu falo isso. Eu nunca trabalhei. Fato eu tive uma oportunidade, eu abracei a oportunidade e aproveitei.
Uhum. Aproveitei a oportunidade da melhor forma possível, mas uma coisa eu sempre fiz, foi trabalhar de forma genuína e dei o meu melhor todos os dias. Tem Uhum. dias bons, dias ruins, dias mais ou menos, mas eu vou para casa todo dia falando: "Olha, realmente hoje eu fiz o meu melhor". Aham. Porque o resto é consequência, né. Então você Consequência. faz o seu melhor, você aprende mais, você vive mais situações, você consegue eu fui gerente de projeto muitos anos da minha vida, e eu tinha que entregar o projeto no custo, na qualidade, no prazo combinado, mas não tinha ninguém reportando para mim. Eu não Aham. tinha nenhum report, só era um gerente de projeto com uma pasta debaixo do braço. E foi isso me ajudou Aham. a entender a dinâmica das pessoas. As pessoas são, é o que faz a diferença na vida, é o que me faz levantar todo dia, é São as pessoas. poder impactar positivamente na vida das pessoas. Aham. Então, para quem está começando, eu recomendo trabalhe duro, viu? A vida Trabalhe duro. viu, é 5% de inspiração e 95% de transpiração, não tem jeito. Não tem jeito. É verdade. Não tem jeito. Flávio, muito obrigada pelo seu Imagina, eu que te tempo, agradeço pela sua mais uma vez. gentileza, e por essa conversa tão gostosa, transparente. Olha, Luciano, eu te agradeço muito pela oportunidade. O projeto que você está colocando é um projeto ambicioso, Ah, obrigada. mas, viu, mas ao mesmo tempo ele tem um ar de gratificação enorme pela frente, né? Eu tenho certeza Ah, que que você vai bom, ficar muito orgulhosa dessa construção. E que bom. obrigado por me dar a oportunidade de fazer parte dela. Eu Ah, espero, imagina. desejo sucesso na sua jornada e sempre que precisar, estarei à disposição. Ah, obrigada. Eu não tenho dúvida, pelo pouquinho que a gente trocou, eu não tenho dúvida sobre isso. Tá bom. Obrigada, Flávia, até breve. Tchau, tchau, Luciana.